Olá a todos. Nossa aula de hoje, estaremos então terminando, vamos dizer assim, formando uma segunda parte, né, e concluindo, evidentemente, a parte da teoria da jurisdição voluntária, que já começamos na aula passada, e entraremos, então, já nessas situações, né, pertinentes aos modelos, né, das atividades todas previstas no Código de Processo Civil, que dizem respeito, né, obviamente, de forma direta aos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Né? Começamos, então, já na aula passada, a tecer algumas linhas em consideração a essa primeira parte, e agora já, dando conclusão a esse tema, eu deixei para hoje analisarmos aqui, principalmente, o que nos diz o Código de Processo Civil, na sequência, né, do que tínhamos, então, estabelecido nos artigos 720 e poucos, lá, onde vem a configuração destes movimentos, né, processuais traduzidos nesta jurisdição voluntária. Nós vamos ver, claro, que, de certa forma, de toda maneira, o que nós caracterizamos aqui sempre a vocês, deixamos sempre bem grifado, é o aspecto desta atividade, né, normal, de um procedimento que não tem esta situação litigiosa, né? Tanto que, vamos ver aqui, no encerramento do último encontro, apenas para lembrá-los, nós estávamos verificando este parágrafo único aqui do artigo 723, né, que o juiz não tem obrigação nenhuma de observar absolutamente regras processuais, né, no que diz respeito à legalidade. Né? O que se deseja aqui é chegar-se a uma solução definitiva da questão posta ao seu cuidado, ao seu critério, ao seu talante, para que ele possa, então, ter essa mobilidade, vamos dizer, essa flexibilidade de adotar para cada situação o aspecto de solução mais conveniente, como diz o próprio parágrafo 723, né, o oportuno. Então, aqui nós trabalhamos com as ideias de conveniência e de oportunidade. Né? Então, estabelecer aí, portanto, trazermos à jurisdição voluntária a rigidez que nós temos na jurisdição contenciosa, porque lá sim, lá nós temos que dar este grau de igualdade às partes, né? Essa situação de sentimento de isonomia processual. Lembrem-se que a imparcialidade do juiz está no processo, não no direito material. O direito material ele é parcial, ele tem que dizer quem tem o direito, mas o critério da imparcialidade habita exatamente no trato isonômico, equânime, que ele vai dar às partes. Então, esta a grande ideia do que se pode dizer do que é a imparcialidade hoje como um dos requisitos, um dos pressupostos processuais da mais alta importância dentre eles, é exatamente que o juiz seja imparcial. Né? Então, esta imparcialidade não haverá no processo de jurisdição voluntária, porque não temos partes. Exatamente, ele vai estabelecer o que é mais interessante. Não vamos ter o autor ou réu, nós vamos ter, já disse a vocês, interessados. E o que é mais importante, o que é mais conveniente aos interessados. Por essa razão, se cria este critério, né, de flexibilidade, de flexibilização ao juiz, para que ele adote, então, a situação melhor, né, de conveniência ou de oportunidade na sua missão de julgar. Rigorosamente, aqui, é óbvio que estamos diante de uma liberalidade da lei, né, e, vamos dizer, até uma certa casuística. O juiz vai tratar caso a caso, né, de forma conveniente ou oportuna, naquilo que for realmente do seu critério, né, de melhor solução para o caso, né, que está colocado ao seu alcance. Então, medidas de toda sorte estariam aqui descritas nesta possibilidade, né, de um modelo, né, absolutamente amplo que a lei estabelece nesse parágrafo único. Né? No aspecto da sequência, o que se pode dizer aqui, deixa eu só ver aqui o que nós temos.
Nesta sequência, nós vamos ver, então, o tipo de sentença, o modelo sentencial que nós temos na formulação dos artigos. Tá? Aqui, vamos ver, então. O artigo 724. Vamos ver, então. Volta aqui só um pouquinho. Diz ali o artigo 724 o seguinte: da sentença caberá apelação. Ora, não importa se a sentença é homologatória, apenas nessa função jurisdicional que ela homologa vontades, ela homologa disposições, né, de pretensões das partes, dos interessados, né, das pessoas que estão ali envolvidas. Também, de qualquer sorte, qualquer sentença é sempre atacada se houver um recurso de apelação. Tá, mas por que eu vou entrar com uma apelação de uma sentença homologatória onde a minha disposição de vontade está em paz com a disposição de vontade da outra parte? Pode ser que, mesmo com aquela disposição de vontades pronta, definida, e aqui vem um conselho muito forte que eu vou dar a vocês, marido e mulher fazem um acordo, tá, de separação, divórcio, todas as cláusulas bacanas, tudo estabelecido, tudo assinado, tudo já praticamente definido pelo advogado, leva a petição em juízo, o juiz incita as partes para, quem sabe, uma audiência, né, de ratificação daquele acordo, e aí depois, o juiz ouvindo as partes, está de acordo com isso, o senhor está, a senhora está, tudo bem. O que ele faz? Ele homologa. E, ao fazer essa homologação, sempre carregará uma sentença, né, que é exatamente o ato processual do juiz que homologa. Então, a chamada sentença homologatória. Estará pronta, então, a função jurisdicional desse julgador. Tá bem, terminado ali, cada um vai para sua casa, marido e mulher, mas o marido chega de noite em casa e pensa com seu travesseiro: puxa, mas acho que eu fiz aqui uma besteira. Eu, quando dispus sobre determinado bem, a casa da praia, por exemplo, eu não compensei valores aqui que devia ter compensado, acho que ela ganhou mais do que eu. Bom, então, aí é o momento, se houver esse desequilíbrio, que ele apresente o desequilíbrio, esse revendo a sentença homologatória, através de uma apelação, porque só o tribunal, vocês sabem, é que poderá fazer com que essa sentença seja revisada. O juiz não poderia revisar a sua própria sentença, obviamente, a não ser por um erro material, alguma situação dessas que poderia ser combatido por embargos, mas o miolo, vamos dizer, o conteúdo dessa sentença homologatória, que estabelece ali a ratificação deste pacto entre o homem e mulher, evidentemente que ao juiz não se daria, né, a competência para julgar a sua própria sentença. Né? Então, por isso, haverá apelação de alguém que se sinta prejudicado. Né? E aí, claro, essa matéria será devolvida ao Poder Judiciário, né, efeito devolutivo, para que no tribunal, dentro dos órgãos do próprio Poder Judiciário, no tribunal haja, então, esta, quem sabe, revisão até de cláusula, se acolhido o apelo do marido, dizendo que houve esse desequilíbrio, portanto, haveria como fazer esta, vamos dizer, redivisão de bens, valores, etc. O conselho que eu disse há pouco a vocês é o seguinte: via de regra, eu tenho visto petições aí de advogados de nomeada, já experientes, de colocarem nestes pactos na jurisdição voluntária a seguinte disposição lá no finalzinho da petição: as partes abrem mão do prazo recursal. Gente, isto aqui é um espeto que vai machucar muito aquele que, querendo esta revisão, não poderá fazer, porque o advogado impediu isto.
Esta cláusula dizendo que as partes abrem mão do prazo recursal significa hoje eu saio daqui da audiência e amanhã estará liberada, portanto, a transação com o manto da coisa julgada. Porque estão abrindo mão do prazo recursal, obviamente que já transita em julgado ali mesmo, no dia seguinte, né, já estaria publicada, então, a decisão com coisa julgada, pelo trânsito em julgado ali certificado, né? Então o juiz vai acolher esse pedido de qualquer maneira. Então, se houver algum arrependimento, esse arrependimento não poderá mais ser discutido, porque as partes não quiseram prazo recursal. As partes estão abrindo mão desse prazo e, portanto, repito, a sentença será ali mesmo considerada como transitada em julgado. E você sabe que automaticamente, né, a coisa julgada como sendo aí uma figura fictícia, né? Não se enxerga, não se toca, não se cheira. A coisa julgada é um efeito da sentença transitada em julgado. E aí, evidentemente, que não há mais o que fazer. E se esta parte quiser recuperar este prejuízo, o fará contra o próprio advogado, não tenha dúvida. O advogado não foi ali um sujeito de consulta às partes, os interessados, perguntando, olha, vocês estão de acordo que abrir mão, tudo bem mesmo, então assinem um documento. O advogado não faz isso. O advogado já bota como praxe esta cláusula. Então, gente, eu aconselho, não usem essa cláusula aí. Deixem que mais tempo aí, se a pessoa quer ir para o combate, já solteira, né, querendo fazer o que quiser depois, espera mais 15 dias. Até que tudo esteja bem, e aí sim estará com toda a facilitação, vamos dizer assim, de fazer o que bem entender da sua vida, né? E essa questão, portanto, ficaria resolvida, o advogado resguardado, né? E mais do que tudo, o interessado, marido ou mulher, ou quem quer que seja dos acordantes, né? Qualquer que seja o tipo de acordo, também teriam proteção para que amanhã ou depois, arrependidos ou verificando algum erro, né? Seja porque foram induzidos ou porque foram coagidos, etc., tem como fazer a apelação, né? Então, ficaria esse prazo em aberto, por essa razão que eu lhes digo vamos dizer assim, de se evitar determinados riscos, né, sem necessidade, né? As pessoas têm vamos dizer, escudo, essa blindagem para amanhã ou depois, então, discutirem isso, né? Por isso, então, essa questão mais importante é que sempre havendo sentença, ela sempre será apelada. Não importa se a sentença é terminativa, aquela que não resolve o mérito, não importa se a sentença é definitiva, aquela que resolve o mérito, esta que homologa também é uma sentença definitiva, né? Ela é uma sentença que vai constituir ou desconstituir determinada relação jurídica, né? Ela vai mesmo até se transformar num título executivo judicial, se porventura uma cláusula não for ali respeitada, constituir esse direito do interessado mais tarde, que ele tenha, né, a negativa de cumprimento da outra parte, do outro interessado, evidentemente que nós teremos, então, essa possibilidade, né, de até mesmo a sentença homologatória se transformar, claro que sim, num título executivo judicial, né, pelo descumprimento da parte obrigada. E aí nós entramos já no artigo 725, né, com algumas situações que também, gente, vou dizer a vocês, não é um artigo fechado, é um artigo aberto, ele estabelece, portanto, formas procedimentais que vão ser utilizadas lá do direito material com este mesmo tratamento que nós estamos dando aqui na jurisdição voluntária. Vejam que aqui nós temos até situação não de interessados, mas de interessado, né? Onde o juiz pode, então, criar aqui situação estranha, né? Eu, interessado, pedindo ao juiz, mas eu não tenho outra parte lá, o outro interessado, não tem ninguém. Eu direto, eu juiz, juiz eu. Quer dizer, então, tem uma relação aqui absolutamente linear, né? Não angularizada, absolutamente não. Nós temos uma relação em linha, parte ou interessado, e juiz, e parte ou interessado. Muito bem. Então, diz ali o 725, será processado na forma estabelecida nesta seção de jurisdição voluntária o pedido de emancipação. Quando nós temos, então, a negativa do pai, né,
de uma pessoa que já tenha mais de 16 anos, né? Que deseja emancipar-se, que deseja, então, fazer a sua vida, né? Até mesmo em relação ao próprio casamento. Então, o que eu tenho? Já que eu não tenho a outorga parental, a outorga do meu pai ou da minha mãe, que significa outorga é um consentimento, né? Eu vou pedir ao juízo que me emancipe. Então, a palavra do juiz, obviamente, uma vez preenchidos todos os requisitos, estará, portanto, se sobrepondo essa palavra judicial à palavra parental, obviamente, né? Então, ali nós vamos ter uma coisa julgada, né? Que vai se sobrepor, repito, à palavra do pai ou à palavra da mãe. Então, pedido de emancipação eu tenho de maneira direta quando haja esta negativa, né, por parte do ascendente, né, que é pai ou mãe, enfim, o responsável que não queira emancipar. E você sabe que, primeiramente, a emancipação é possível, né, de maneira cartorária, né? Se o pai consente com a emancipação do filho, o fará através de um documento público, né, emancipando, quer dizer, já dando as condições de total, vamos dizer, administração civil dessa pessoa emancipada, né, para ficar, então, como um tratamento de pessoa realmente já adulta, pessoa já maior, assim considerada, né, com todos os seus direitos e todas as suas obrigações. A subrogação, a mesma coisa, né? Quer dizer, quando não há uma possibilidade amigável, eu posso pedir, então, a subrogação dos direitos de alguém, também a mesma coisa, né? Na relação de, vamos dizer assim, de substitutividade, né? De substituição do Estado pela vontade da pessoa, né? Então, aqui o Estado vai subrogar, sim, na medida que haja negativa, né, do subrogante, que deveria ser, ao subrogado. Portanto, o Estado também poderá ser um arauto desta condição. Questão de alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de órfãos e de interditos, né? Apenas lembrando aqui os interditos, aqueles que são já maiores, né, mas não têm capacidade civil, né? Aqueles que perdem a sua capacidade, então têm que ser interditados através de um processo de interdição e, com isso, adquirem a administração de suas vidas por outra pessoa, né, chamado curador, tá? Então, seja criança, adolescente, seja órfão, né, e o interdito, né, se tiver que se onerar bens, né, o que é onerar bens? É causar um gravame, a cláusula de penhorabilidade, onerar bem, de certa forma, dando em garantia alguma coisa, né? O arrendamento, que seria aqui arrendamento entendido lá do censo, que pode ser locação de qualquer gênero de bem imóvel urbano, bem imóvel urbano ou bem imóvel rural. E alienação à venda, né? Então, nós teríamos alienação, arrendamento ou oneração de bens. Se tiver que fazer, tem que ser sempre mediante a outorga judicial. Aqui não tem essa atividade de quem administra essas pessoas incapazes, né, de fazerem por seus atos próprios estes mecanismos assim de alienar bens dessas pessoas, de arrendá-los ou onerá-los de alguma maneira. Então, é necessária esta outorga judicial sempre, e inclusive, e obviamente, com a intervenção do Ministério Público, né? Alienação, locação e administração da coisa comum, também a mesma coisa, precisa de um ato judicial, é necessário, né? Quando a coisa é comum, então eu tenho entre duas pessoas que resolvem comprar um bem e precisam mais tarde, ou precisa mais tarde uma delas alienar, locar, né? E também mesmo a própria administração da coisa comum, é preciso então dizer e deixar fixado isso com o juízo competente para que diga, então, em homologar esta situação, né? Que vejo que nós não temos, e eu estou pensando aqui, não há briga entre eles, está sim se fazendo um acordo levando ao juiz, porque se houver briga, lide, é lá no contencioso, não é mais aqui. Tá? Aqui é quando há paz entre as pessoas e que desejam dispor sobre alienação de uma coisa comum, né? Sobre a locação e administração, a mesma coisa, então tem que ter essa outorga aqui
judicial também, vão fazer um acordo, dizendo como é que se disporá esta questão da venda, por exemplo, da alienação, quanto para cada um, quanto é que está definido ali, quanto tem a se compensar, por exemplo, uma das partes pagou todos os anos o IPTU da coisa comum, a outra não pagou nada, então isso tudo é compensável, né? Condomínio, etc, etc. Então, são várias frentes aqui que podem resultar também aqui na questão desta outorga judicial. Ali no inciso 5º, nós temos a alienação de quinhão em coisa comum. Ora, entenda-se aqui a alienação de um quinhão hereditário, né? Então, 2 irmãos recebem em herança a coisa comum, que é um único apartamento. Então, é claro, né? Ao juiz, então, é dado o direito de homologar eventual acordo entre as pessoas, né, os irmãos, aí nesse exemplo que eu estou dando, para que possam alienar o quinhão de cada um na coisa comum. Às vezes não, via de regra, 50% para cada um deles, né? Então, tem essa característica aqui de pedir também ao judiciário, que é uma segurança que se dá, a que todos sejam, portanto, aí protegidos, né? Protegidos em seus direitos. Então, é claro que o juiz vai analisar todas essas questões. Mais uma vez, em tudo isso, eu digo a vocês, será que esses atos do juiz, em todos esses casos, são de administração, como querem alguns? Claro que não, ele está decidindo. Cada caso desses aqui, gente, que eu estou dizendo, emancipa, subroga, aliena, dá em arrendamento, etc, 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 todos são atos de julgamento. Não são atos simples de mero carimbo ali, dizendo, pô, tá bom, tá legal. Não, são atos que demandam um estudo analítico, né, do caso, e daí resulta também a decisão judicial. Homologa ou não homologa? Então, se ele diz homologa, julga. Se não homologa, julga também, óbvio. Às vezes, o juiz pede que as partes melhorem a clausulação do acordo, né, que traga uma questão mais compreensível para que não haja encrenca amanhã lá na frente, quando tiver que fazer cumprir uma determinada cláusula, que ela é incumprível, né, inexequível. E aí, claro que o juiz, nesse momento, não estará julgando, mas estará orientando, né, a que refaçam aquele pacto nesta parte, nesse ponto, e depois volte a ele para que ele homologue ou não. Tá? No inciso 6º, nós temos aqui a chamada extinção de usufruto, quando não decorre da morte do usufrutuário. Se morreu o usufrutuário, obviamente que já se transmite a nua propriedade como se fosse propriedade, né? Vocês sabem, o nu proprietário, aquele que fica com a propriedade, mas não usa e não goza do bem. O usufrutuário é aquele, por exemplo, que fica, né, com a posse do bem, mas não é dele. É o caso, por exemplo, de eu hoje deixar para minha mãe, né, em usufruto vitalício até o seu falecimento, deixar este imóvel que ela seja usufrutuária e eu no proprietário. Então, no momento que ela falece, a propriedade transmite diretamente para mim, sem problema algum. Então, a extinção do usufruto, quando não decorre da morte do usufrutuário, porque aí já se transmite automaticamente, vocês sabem, mas extinção de usufruto por questão qualquer, né? Precisa vender o imóvel de qualquer sorte porque alguém da família está realmente em situação de miserabilidade, não pode enfrentar gastos hospitalares, médicos, medicamentosos, então ela precisa vender o imóvel. Então, extinção do usufruto, para isso precisa a outorga judicial. Não é simplesmente chegar lá no cartório, eu quero extinguir o usufruto, lá não quero mais brincar disso. Não, precisa de um fundamento, porque essa questão do usufruto é questão de segurança, muitas vezes para incapazes, para idosos, né, para pessoas que tenham até situação de alguma deficiência, né, de qualquer natureza, né? Então, por isso que a necessidade se impõe, né, que seja feita essa extinção do usufruto por ato judicial, né, por outorga judicial, né? E também temos ali no inciso 6º a figura do fideicomisso, né, que é bem rarefeito o fideicomisso hoje, né, nessa sua aplicação, né, muito pouco se faz sobre isso. O fideicomisso, vocês sabem, é uma cláusula que se cria em relação a uma vontade de alguém, né, um avô,
que queira deixar ao neto o bem, né? Deixando então o seu filho, o intermediário avô, filho e neto, ele quer fazer essa ponte. Então ele vai fazer entre vô e filho, entre vô e neto, ele vai fazer esta formulação do que se entende por fideicomisso. Ele deseja, no momento que ele falece, né, que o seu filho fique como fiduciante, quem fica sob a guarda desta vontade, né, e o fideicomissário é o neto. Né? Então, vejam que o fideicomissário ele é o beneficiário final do fideicomisso. Né? Então, aqui no artigo 1951, eu até tenho ele aqui, do Código Civil, né, de 2002, diz assim, até uma definição do fideicomisso, ele diz assim, pode o testador instituir herdeiros ou legatários, estabelecendo que, por ocasião da sua morte, a herança ou o legado se transmita ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste, por sua morte, a certo tempo, por certa condição, em favor de outrem que se qualifica de fideicomissário. Né? Então, até a morte, ele fica com a reserva do bem, né? O avô. Quando morre, então, esse bem vai ser transmitido diretamente ao neto. Né? E o fiduciante, o pai ou mãe, enfim, que vão cuidar desta, vamos chamar aqui desta administração. Né? Então, assim, neste caso do artigo, um avô pode testar a favor do neto, sem problema algum. O que ele está testando aqui? A sua parte disponível, né? Ficando bem no uso e gozo pelo filho, né? Que é o pai do neto, mas o filho do avô, até que este venha a falecer quando a propriedade se transmite, aí de maneira direta, né, definitivamente ao citado neto. Mas até lá, fica com essa, vamos dizer, administração do fiduciante, que é o pai, a mãe, enfim, este intermediário entre avô e neto, né, o filho ou filha, enfim, que estejam aí nesta condição. Né. Então, por isso, que se tiver de se extinguir o fideicomisso, quando decorre de renúncia ou quando ocorre antes do evento de caracterizar a condição que é a morte, né? Então é preciso que também a extinção do fideicomisso se faça via judicial também, por esse procedimento tranquilamente, né? As partes ali de comum acordo querendo constituir o fideicomisso, sem problema algum. Tá? Repito, se tiver briga entre eles, são 3 personagens aqui potencialmente que podem brigar, é claro que nós vamos trazer aqui não mais a jurisdição voluntária, quero deixar isso bem claro, seria então discutível via ação de conhecimento. Né? Sétimo, ali a expedição de alvará judicial. É uma situação bastante também propícia hoje, bem tranquila e de bastante ocorrência. Pedido de alvará judicial. Um exemplo sempre é melhor, né? Meus pais, num acidente, né, vêm a falecer. Uma hora para outra, sem nenhum aviso prévio, os dois deixam esta vida e deixam a mim como filho único. Meus pais têm, na verdade, lá uma conta da Caixa Econômica Federal, tá, no valor de R$200 mil. A poupancinha da vida dele está lá, então. Nestes casos, eu sendo filho único, meus pais falecidos, eu sendo, portanto, o único herdeiro, não tenho por que abrir um inventário, absolutamente não. Não há necessidade, então, de inventariar os R$200 mil. Por quê? Porque, primeiro, é o único bem. Se trata de valor em dinheiro, que não tem encrenca nenhuma. Está lá o depósito, está lá o comprovante do investimentozinho deles, e é isso só que eu vou apresentar em juízo. Então, eu não tenho que abrir um inventário todo, porque eu não tenho outro irmão para concorrer. Eu provo lá na minha apresentação de documentos ao juiz a certidão de óbito dos dois, que eles só deixaram a mim como filho.
Então, não há necessidade alguma de eu entrar em juízo com um pedido de inventário. O que se faz aqui é uma ligação direta. Então, eu provando ser filho único, eu peço ao juiz que ele autorize, claro que com vista ao Ministério Público também, né, por conta de ser aqui uma situação de interesse público, mas eu vou pedir ao juiz que eles peçam um alvará em meu favor, em meu nome, para que o estabelecimento bancário libere aquela importância para a minha conta a ser indicada, minha conta pessoal. E vejam, terminou o problema. É uma situação bem fácil, né? Esses pedidos, então, quando interessam esses depósitos de quantias envolvendo, enfim, investimentos, poupança, conta corrente, o que for, então é tranquilo. Nós temos que fazer, então, um pedido de alvará que o juiz libere. O alvará significa uma carta liberatória, né? Libera o dinheiro, né? Libera o bem. Então, ele vai dar a mesma coisa que o alvará de soltura, que vocês conhecem lá na área penal, é a mesma coisa. É uma liberação, um ato liberatório, né, de competência absolutamente judicial. Ninguém mais faz esse ato, né? Ninguém mais expede alvará que não o juiz. Não tem outra autoridade que possa fazer. Então, com isso, vejam que facilidades nós obtivemos nesta condição do pedido de alvará. Aí nós temos também, no inciso 8º, a homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor. Vejam que inciso amplo, absolutamente elástico, né, flexível, que dá a condição das pessoas que assim queiram fazer uma homologação de autocomposição extrajudicial, pedir para que isto se transforme em uma composição judicial. A vontade das partes agora, de novo, sob a chancela do Poder Judiciário. Teria mais força? Claro que sim. Claro que sim. Imaginem vocês, pai e filho estabelecem que o pai vai pagar ao filho o valor de 2 salários mínimos mensais. Tá? Colocam aquela disposição lá num papelzinho, com cópia, quem sabe até um carbono, do tempo do carbono, cada um com a sua cópia em casa, né, nas suas gavetas lá, deixando. Então, estabelecido que o pai, a cada dia 5 do mês, estará depositando na conta número tal do banco tal do filho o valor de 2 salários mínimos mensais. Num determinado dia, o pai deixa de pagar esse valor. Num determinado dia, o pai se transforma num inadimplente. Ou porque teve uma briga com o filho, ou porque, enfim, esqueceu, qualquer situação dessas. Poderia o filho apresentar este papel em juízo, dizendo ao juiz, olha aqui, meu pai assinou um documento, está lá, inclusive firma reconhecida dele em cartório, que ele vai pagar essa importância. Eu quero que o senhor mande citá-lo sob pena de prisão. O juiz vai dizer, não. E dirá não com toda a razão por uma situação apenas. Este documento não tem força de título executivo judicial. Por quê? Porque não passou pela chancela do Poder Judiciário. Este documento ficou numa gaveta do filho, ficou no balcão da casa do pai e nunca foi submetido ao Judiciário. Então, eles autocompuseram o problema, show, terminaram a briga, não tem mais nada, mas de maneira extrajudicial. E isto, gente, não traz absolutamente nada de segurança para as partes. Então, a regra e o aconselhamento são prudentes para dizer o seguinte: no momento que qualquer composição extrajudicial seja feita, é prudente, é aconselhável que se passe esta clausulação ou esta autocomposição aos cuidados do Poder Judiciário.
que neste momento o Poder Judiciário diga, muito bem, o acordo está ok, estou chancelando essas vontades e agora isto vai se fazer um documento, né, através dessa sentença, onde esta sentença vai dar um ganho absurdo a este documento. Este ganho se chama coisa julgada. No momento que esta sentença transitar em julgado, nós teremos a coisa julgada sobre o assunto. E aí teremos concluído, então, de uma maneira, como advogados, evidente, a nossa função, de uma maneira a levar ao cliente segurança, né? Posso até fazer um acordo hoje, simplesmente não ter nenhum efeito. Querem ver esses tempos mesmo? Um colega me perguntando, uma situação corriqueira, um laboratório entregou um exame mal feito a um cliente, né? Um laboratório clínico, né? Um exame mal feito, apontando determinado mal que ele não tinha. Ele foi fazer um teste em outro laboratório e viu que o teste era negativo. Fizeram um acordo, né? Laboratório e cliente, paciente, enfim, como se chame. E aí, neste acordo, ficou estabelecido que o laboratório pagaria a ele 50 mil reais, 55, coisa assim. Tá bem, o laboratório pagou, pegou o recibo, tudo certinho. Num determinado dia, o laboratório é chamado em juízo, citado para responder à ação desse mesmo cliente. E aí? Levaram a juízo, né, os argumentos do laboratório, dizendo, olha, mas tinha lá um documento que estava lá assinado, ele assinou, né, está aqui reconhecendo que está dando quitação geral. Gente, negativo. Se este acordo não passou pelo judiciário, ao judiciário não interessa. Porque não há coisa julgada a alegar como exceção a esta ação para dizer, olha aqui, ó, seu juiz, tem coisa julgada, porque Vossa Excelência já tinha homologado esse acordo antes, né? Houve um acordo, então isso aqui é coisa julgada que não se discute mais. Se isso não for feito, haverá seguramente um risco muito grande, dependendo do caráter da pessoa, dela chegar em juízo e pedir tudo de novo. E o juiz sequer vai reconhecer, quem sabe até compensar o valor que já pago a muito custo, né? Poderá fazer essa compensação daqueles 55 mil pagos. Então vejam que risco. Gente, quando houver um acordo, qualquer que seja, não importa o tipo, o caso é de se levar sempre ao Poder Judiciário. A recomendação que eu faço, inclusive, lá a médicos, a pai e filho que chegam ao escritório, a homem e mulher que querem fazer alguma cláusula, gente, sempre sob a chancela do Poder Judiciário. É uma dica de absoluta importância, né, para a vida profissional de vocês, para que vocês traduzam, né, um sentimento de garantia a esse cliente que os procurou e pede socorro na solução do problema. Porque fazer um acordo simplesmente no escritório, cada um reconhecer firme em cartório, gente, é meia solução. Não é a solução integral, não. Por isso, este inciso 8º, vejam, de qualquer natureza ou valor que seja esse acordo. Qualquer natureza. Seja feito em cartório, seja feito no escritório do advogado, né, dos interessados, seja feito mesmo um acordo do Ministério Público, na Defensoria Pública, tudo tem que se levar sempre à homologação judicial. É a única coisa que vai dar segurança através da coisa julgada, e vocês sabem que a coisa julgada torna indiscutível e imutável aquilo que foi acobertado, né, blindado pelo próprio Instituto da Coisa Julgada. E, finalmente, já concluindo o nosso encontro de hoje, o parágrafo único, né, que as normas dessa seção se aplicam no que couber aos procedimentos regulados nas seções seguintes. Mesmo que se possa dizer alguma coisa do que já está dito no próprio parágrafo, é que essas normas, né, de toda a seção, leia-se, que fala dessas disposições gerais, retomando aqui essas disposições gerais do artigo 719 até o artigo 725, está se dizendo o seguinte, que todas essas normas se aplicam aos procedimentos que vamos ver daqui para frente, né? Então, vamos estabelecer agora já, no próximo encontro, um contato direto com as notificações, né? Judiciais ou interpelações, enfim, protestos vamos ter também. E com isso, então,
dou assim por encerrados os nossos trabalhos neste encontro, esperando que eu tenha, então, contribuído de maneira, quem sabe, a auxiliá-los, né, nesta caminhada, com essas dicas que eu dou. Via de regra, são conselhos de ordem profissional, mas são conselhos que se prestam sempre a iniciativas, né, de toda sorte que vocês possam ter com brilhantismo na vida profissional de vocês. Também vocês ficarão mais seguros e darão essa segurança também a quem nos procura, que muitas vezes essas pessoas pedem socorro mesmo, não dizendo em palavras, mas dizem com o coração para nós. Tá bem? Fiquem com Deus, se cuidem bem e voltamos então no nosso próximo encontro. Obrigado a todos.